E aí pessoal, eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Jogo Falado com mais um vídeo aí pra vocês. Hoje é um meio que opinativo, como vocês puderam ver na thumb, tinha até já o nome falando, né, sobre a Série E, que é por que, que o Brasil não tem Série E e por que, que eu acho que ela seria uma solução para o calendário, né, principalmente dos clubes menores do Brasil. Ele vai começar pedindo com aquelas coisas chatas que você já sabe, dá aquela moral pra gente, dá um like. Deixa seu comentário se puder, compartilha, se inscreve no canal, essas coisas todas. Mas pelo menos deixa o like. Se você puder, pelo menos isso, que dá uma moral pra gente. O YouTube entende que o canal é bem recomendado e vai recomendar mais vezes. Fechou? Então, vou começar falando da Série E. Porque eu tô até com a camisa aqui do São Caetano. Não disputou, por exemplo, a Série D esse ano. Não tem calendário. Aliás, tem o calendário da Copa Paulista. A Copa Paulista ela atende os times, óbvio, do estado de São Paulo, é, mas é difícil. Os outros estados do Brasil não tem, né, esse tipo de competição. A Copa Paulista ela nada mais é do que um campeonato para preencher calendário mesmo para os times menores. Eu tô até com a tabela dela aqui aberta. Tá na primeira fase ainda. O São Caetano lidera o grupo que tem Portuguesa, Oeste, Água Santa, Juventus e o Esporte Clube São Bernardo. Mas isso é difícil de acontecer, né? E mesmo assim ocupa o calendário por um tempo só, né? O ideal era ter uma competição mais longa. Por quê? A série D, para começar, ela é a única série que você não tem continuidade, né? Você se classifica por estadual, né? Então não adianta nada você ter feito uma série D no ano passado e terminou em sexto, né? Sei lá, na tabela geral, não adianta nada, não vai se classificar, né? Ela atualmente a série dela tem 64 clubes, é dividida em 8 grupos de 8 e esses grupos são regionalizados ali. Por exemplo, o grupo de São Paulo tem os times de São Paulo e alguns times do Paraná, se eu não me engano. Eu tô até com a tabela aberta aqui também, vou voltar na primeira fase. Atualmente ela já está nas quartas de final, né? A série D, mas, por exemplo, o grupo de São Paulo, que é o grupo 7, grupo de São Paulo, não, o grupo do Sudeste, né? Tem São Bernardo, Paraná, tinha, né? São Bernardo, Paraná, Portuguesa do Rio de Janeiro, Oeste, Nova Iguaçu, Santo André, Cianorte e Pérolas Negras. São times ali da região, né? Daqui do Sudeste, né? De São Paulo, Paraná, enfim. Por exemplo, o grupo A é Amazonas, Rio Branco, São Raimundo de Roraima, São Raimundo do Amazonas, Porto Velho, Trem, Humaitá e Náutico de Roraima, a região norte ali do país, né? Os times de lá, do Acre, Amazonas, enfim. Então, ela já é regionalizada. Ela tem um custo atualmente um orçamento, aliás, de 60 milhões de reais da CBF. Dá 100 mil por partida, mais ou menos, que os clubes ganham, né? Os clubes têm que arcar com os custos de viagem, hospedagem, enfim, tudo que envolve uma partida, né, de futebol. Então, você já percebe que não é um dinheiro muito alto, né? Então é complicado. A CBF tem orçamento para dar mais, não dá porque não quer, é bem simples, a CBF não quer gastar mais. Tem dinheiro para isso, o lucro da CBF é absurdo, por patrocínios, venda de direitos, enfim. A Série D, como eu dizia, você não se classifica por desempenho em anos anteriores, você desempenha por um campeonato estadual bom. Então você não consegue se planejar, né, de um ano para o outro, a não ser que você tenha subido. Como eu falei aqui, a série dela já está nas quartas de final. Vamos supor, aqui, pegar o grupo um. Classificaram Amazonas, Rio Branco, São Raimundo do Amazonas também e o São Raimundo de Roraima. O Porto Velho, que foi o quinto colocado, ficou de fora. Ou seja, o Porto Velho já não joga a próxima Série D, a não ser que ele se classifique via o campeonato estadual, né? Então é complicado, porque você não consegue se planejar. Por exemplo, na Série C, se você não for bem e não cair, claro, você mantém e tem uma competição nacional para disputar no ano que vem. Então é complicado. O que eu acho que seria o ideal? Já teve até um projeto na época do Bom Senso, que o Bom Senso era mais ativo. Aliás, acho que nem existe mais o Bom Senso Futebol Clube, né? Capitaneado por jogadores experientes, né? Na época, o Paulo André, o Alex, o ex-meia, o Dida, né? Enfim, vários jogadores importantes. Eles fizeram um projeto e tiveram uma sugestão. Eu vou até anotei aqui a sugestão. A sugestão é:
A Série A se manter com 20 clubes, A e B. A Série C, que atualmente também tem 20, ela passar para 48 clubes. E a Série D, que atualmente tem 64, passar para 144. E a Série E seriam 432 clubes. Em 12 grupos regionais, né? Os grupos estaduais, aí cada federação decidia como fazia o seu grupo. Eu acho uma ideia boa, mas aí também eu já acho que acaba englobando clubes demais que talvez nem sejam clubes prontos para um profissionalismo, né? Eu acho que seria ideal o quê? Alguma coisa numa pegada mais... Manter a Série A e a B com 20 também. Talvez aumentaria algumas vagas numa Série C ali para uns 26, 28 clubes. Uma Série D manteria com 64. E a Série E eu deixaria com por volta ali de 100, os 144 que o bom senso sugeria na Série D. Seriam 12 grupos de 12 regionalizados. E aí você teria calendário por ano inteiro. E aí você vê uma fórmula de fazer subir, né? Até o grande Ubiratã Leal, que é um cara inteligentíssimo, um ícone de jornalismo esportivo, né? Ele tem um vídeo até falando sobre isso, uma sugestão que ele dá sobre classificações, sobre subir, rebaixamento, classificação, enfim, é muito bom. Mas, enfim, só para exemplificar. Então eu acho que seria o ideal você abranger, pegar mais clubes e poder colocar esses clubes para jogar. O Santo André, por exemplo, ou São Caetano, perdão os torcedores do Azulão, é o rival do Santo André, o São Caetano aqui que eu estou usando a camisa, não teve campeonato esse ano, campeonato nacional, né? Então, uma equipe tradicionalíssima, que há pouco tempo estava na Série A, enfim. Então é muito importante você ter esse calendário para os clubes menores sobreviverem. Precisa de ajuda da CBF, precisa de mais boa vontade, é claro, é verdade, enfim. Eu tô até com a camisa aqui também da Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista atualmente disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. E isso só dá a ela o próprio Campeonato Paulista. Não tem a Copa Paulista, ou pelo menos não disputou esse ano. Não tem Série D. Então, se subir ano que vem, pode talvez conseguir uma vaga na Série D. Enfim, se subir em 2023, pode conseguir a vaga na Série D em 2024, né? E isso é muito ruim porque o clube deixa de se planejar, não consegue ter um longo prazo, né? Eu vou até citar o Paraná aqui, eu tô até com a matéria também aberta aqui. Eliminado da Série D, Paraná Clube fica sem calendário nacional pela primeira vez na história. O Tricolor foi eliminado pelo Pouso Alegre, né, de Minas Gerais. Pouso Alegre até que tá nas quartas, né? Se eu não me engano, venceu o primeiro jogo das quartas de final, vou dar uma olhadinha aqui. Venceu o Asa de Arapiraca por 2-0 fora de casa, bom resultado. Enfim, e o Paraná é uma equipe tradicionalíssima, todo mundo sabe, até um pouquíssimo tempo estava na Série A. Foi caindo de divisões, né, planejamentos ruins, equipes ruins, enfim, N motivos. E não tem, foi eliminado nas oitavas pelo Pouso Alegre, como eu já falei, nesse ano, e não tem calendário para o ano que vem, porque caiu na Série B esse ano, caiu para a Série B paranaense esse ano, estadual. Ano que vem não tem chance de classificar para a Copa do Brasil e nem para a Série D. Vai disputar a Série B paranaense. Se subir em 2024, se tiver um bom desempenho, aí classifica para a Série D de 2025. Ou seja, um ano ruim, quer dizer, um ano não, uma sequência de anos ruins, mas um ano ruim na Série D fez o Paraná ficar 2 anos sem calendário nacional. Ou seja, é muito tempo, não pode acontecer isso. Não tem, eu não vejo motivo para a CBF apoiar uma coisa dessa. Tem dinheiro, tem que ter boa vontade ali para ajudar os clubes menores, os clubes que passam com mais dificuldade financeira, enfim. E é muito complicado. Claro, tem os contrapontos. Os contrapontos são basicamente os mesmos, né? Custo, porque para a CBF gera um custo maior, é claro. Tem também o custo, é verdade, custo não, né? A falta de interesse, talvez, entre patrocinadores, né? Pode haver também uma falta de interesse de torcedores, mas essa eu acho mais difícil porque o torcedor, eu vou citar aqui o São Caetano de novo, atualmente está sem jogar campeonatos nacionais, né? Tá jogando a Copa Paulista. Se fosse uma série regionalizada, vamos supor que São Paulo tem muitos clubes, né? Então vai ser difícil regionalizar com outros estados, né? Mas, enfim, que pegue aí um regional um pouquinho maior e vai até o Rio. Enfim, eu acho que a torcida do São Caetano ia gostar de ver o São Caetano enfrentar times do Rio, times do Paraná, talvez até, enfim.
seria interessante, seria atrativo na minha visão, pelo menos, né? Mas também tem o contraponto, além disso, já falando, pegando esse gancho dos times de fora, e que São Paulo, por exemplo, tem muitos clubes, o estadual ficaria com ainda menos tempo para calendário, né? Porque ficaria mais complicado, porque os clubes pequenos também entrariam nessa leva, né, do campeonato nacional, então ficaria mais difícil. Se, por exemplo, os estaduais diminuíssem, o que muitos pedem já faz tempo, a cota da TV ia diminuir, porque teriam menos jogos para vender. E isso nenhum dirigente quer, por isso que muitas vezes acaba não cedendo, né, essa pressão. O que é ganância, né? Todo mundo quer mais dinheiro, mas ninguém quer ceder. Os jogadores têm um pouco de culpa nisso também, porque, claro, querem mais dinheiro, mas também não querem jogar mais, com razão, porque o calendário já é inchado. Mas teriam que abrir mão um pouquinho também. Mas, enfim, isso é outro assunto. Mas é um dos contras, né? Para essa ideia não sair do papel. E é bom lembrar que a Série D é nova. A Série D no Brasil, por exemplo, ela foi criada só em 2009. Então ela tem muito pouco tempo, não tem nem 20 anos de existência. Então seria uma alternativa, eu acho que bem válida ter essa Série E. Eu acho que é uma solução até que tem que ser feita pro futebol, principalmente dos times de interior, times menores. Enfim, na Inglaterra, só vou fazer o paralelo, são 12 divisões, claro, não todas são profissionais, se eu não me engano até a quarta é profissional. Da quinta para a oitava são as semi-profissionais e depois são quase as amadoras, né? Até a 12ª são ligas regionalizadas, tal, pelo National League System. Por exemplo, a FA Cup tem todos os clubes do país, né? Os profissionais, enfim, só para dar um exemplo. Mas essa pirâmide, né, do futebol inglês, que é muito conhecida, ela dá mais chances para os clubes menores, né? Então, e dá oportunidades também para os jogadores. Porque se você for ver, por exemplo, o Jamie Vardy, né? Ele jogava há pouco tempo, claro. Quando ele começou a carreira, trabalhava em fábrica, jogava na sexta divisão e foi subindo, né? Esses degraus devagarinho, subiu para o time da quinta, depois contrataram o time da quarta, terceira, enfim, até chegar no Leicester e se tornar ídolo, como ele é hoje. Então tem muito jogador também que espera uma oportunidade. Eu vejo que seria bom uma Série E, porque vamos supor que, até citando o estadual, se o estadual fosse feito ali em conjunto com a Série E ou usasse uma classificação para valer na Série E, enfim, você pega um time muito menor do estado, talvez, vou citar daqui de Santos, da cidade de Santos do Jabaquara, que atualmente só joga a quarta divisão do estado, né, a Bezinha. Ele joga contra um Santos, por exemplo, num regionalizado ali, valendo alguma coisa para a Série E, não sei. Valendo, claro, para o Jabaquara, só isso. Tem algum jogador ali que pode se destacar. E de repente esse jogador, ele não vai ser bom para jogar no Santos, mas ele pode ser bom para jogar no time de Série C, um time de Série B. E um time de Série C ou Série B já é mais estruturado, já tem o dinheirinho a mais que pode pagar para o Jabaquara, por exemplo, e ajudar nas rendas, né? No orçamento para o resto do ano. Enfim, qualquer 50, 60 mil reais já faz uma grande diferença. E o jogador, claro, vai ter oportunidade da vida, porque, com todo respeito ao Jabaquara, você jogar no Jabaquara ou numa Ponte Preta, por exemplo, já são dois níveis bem diferentes, né? Uma visibilidade bem maior, enfim. Então acho que isso é bem válido abrir esse questionamento. Por que não tem a Série E? Por que não tem a quinta divisão? E por que ela poderia surgir, né? Claro que o calendário é um problema, mas isso os caras lá da CBF são bem pagos para resolver essa questão, né? Apesar de não resolverem até hoje. Mas enfim, a FPF, antes da Federação Paulista de Futebol, né? Antes da pandemia, estava planejando voltar com a quinta divisão, né? Que eu não sei como seria feito, não chegou a acontecer por causa da pandemia. E essa ideia aparentemente deu uma segurada. Mas seria uma boa também. Uma quinta divisão, dependendo do calendário, como se encaixaria, seria uma boa, né? Mas enfim, comenta aí o que você acha. Se é uma boa criar mais uma divisão, regionalizar, colocar mais clubes. Enfim, fala a sua opinião aí. Deixa o seu like, dá essa moral pra gente e valeu!